Agora. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um projeto Terça com o sindicato. Hoje nós iremos falar de uma data muito especial, né? 26 de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Surdo. Né? Essa data tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e dos direitos das pessoas surdas. É uma oportunidade, essa live e esse dia é uma oportunidade de promover a quebra de barreiras, né, e preconceitos, além de valorizar a língua brasileira de sinais, Libras, como forma de comunicação e expressão dessa comunidade, né? Então, assim, hoje nós temos aqui a Adriana Venâncio, intérprete de Libra, né, como participação especial. Nós temos também dois diretores, a Elisa e o Wesley, mas primeiramente vou passar a fala para a Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Eu sou a Adriana, intérprete de Libras e professora de Libras. Tá bom, Adriana. Tá bom? Prazer. Aí a gente volta, vou passar agora para a Elisa e para o Wesley, e a gente já volta para ter esse bate-papo, tá? Fazer esse bate-papo. Legal. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né? Estamos aqui mais uma vez, terça, o projeto nosso Terça com o Sindicato, com uma convidada especial, né, que é a nossa professora Adriana, que dá aula para a gente aqui no Sindicato de Comerciários de Nova Iguaçu e região, todas as terça-feira. Obrigado, Adriana, bom dia. E, assim, agradecendo a oportunidade, né, de estar mais uma vez nessa live, que é uma data muito especial, muito importante, né, são relembradas as lutas históricas, né, por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. É uma data bem especial porque é a comunicação dos surdos, né? Bom dia para todos. Bom dia. Wesley. Meu nome é Wesley. Isso aí, Wesley. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Adriana e depois eu passo para a Elisa e o Wesley. Ô, Adriana, vê só. Até bem pouco tempo, as pessoas, né, chamavam ainda surdo-mudo. Hoje em dia, não se chama, não tem mais assim. Muitas pessoas ainda se confundem e tal. Mas assim, eu queria saber de você, para você explicar isso aí, por que hoje em dia não se chama mais surdo e mudo, qual era o nosso erro e qual a forma correta, por favor. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar normal, em português, tá bom? O surdo-mudo, na verdade, é errado, né, essa nomenclatura, porque o surdo, ele, na verdade, não é surdo. 99% dos surdos não são mudos, né? Eles não são mudos. E eles emitem som. Então, a luta, por muitos anos, foi para que se falasse corretamente apenas surdo, porque o surdo mudo não existe, né? Tem um xizinho falando, é errado falar surdo mudo. Então, a partir de hoje, vocês aprendem a falar apenas surdo, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida quanto a isso e a gente sempre está explicando, olha, não é surdo mudo, ele não é mudo, ele só não fala porque ele não aprendeu, ele não foi estimulado a falar, né? Por isso que ele não fala, igual quando nós éramos bebê e a mamãe e o papai ficava mamã, papá. Como que o surdo vai ouvir isso se ele nasceu surdo? Nesse caso, para os surdos que são surdo profundo, né, de nascença. Tem aqueles surdos que eles passam a ser surdo quando tem uma catapora, um sarampo, então eles acabam contraindo a surdez, né? Então é diferente, de repente ele consegue emitir um som melhor. Então, mas a maioria não são mudos. Eles aprendem a falar sim, né? Inclusive nós temos muitos amigos que emitem som e nem usam a Libras. Olha isso.
mas muitas pessoas não sabem disso, porque eles não saem por aí falando. Eles ficam bem reservados, né? Eles costumam se abrir melhor, falar mais um pouquinho com quem eles têm intimidade. Então, o correto é surdo. Perfeito, perfeito. E não é pejorativo, tá, Ricardo? Sim. Tem pessoas que pensam assim, nossa, mas não seria ofensivo falar, olha ali aquele surdo. Não é ofensivo. Não é ofensivo, é o certo. Bacana, obrigado, Adriana. Nada. Elisa, com você agora. Então, Adriana, né, eu sempre tive essa dúvida com relação a isso, né, e a gente vem aprendendo cada vez mais, toda semana, nas nossas aulas aqui. A gente ainda tinha essa dificuldade de achar essa diferença, né, ali, né, quer dizer, a gente estava se expressando de maneira errada, né, e a gente tendo as aulas, você já tem uma outra visão melhor do porquê, né. Eu gostaria de fazer uma perguntinha, uma das perguntas. Hoje em dia, qual a maior dificuldade de uma pessoa ela sendo surda? Hoje em dia, e há muitos anos, né, isso já vem de anos atrás, a dificuldade maior para os surdos é a comunicação nos lugares públicos, principalmente. Por quê? Todos os lugares públicos deveriam ter um intérprete, um tradutor, né? Para quê? Para receber o surdo. Como nós chegamos em qualquer lugar, somos recebidos, somos recepcionados, né? E os lugares públicos? Hospitais, delegacia, prefeitura, vários lugares, Receita, né? Médicos, consultas. Não tem ninguém para poder, não tem um profissional da área para atender esse surdo ou essa surda. Né? Há pouco tempo, eu e meu esposo passamos por uma situação que chegamos no hospital para ser consultada, eu que ia ser consultada, eu não estava bem, e chegamos lá, vimos uma surda tentando falar com a recepcionista que ela precisava urgente ir no ginecologista, ela estava grávida. E aí? Como que a recepcionista não conseguiu compreendê-la, né? Porque não sabia Libras. Na verdade, naquele local era para ter um profissional de Libras e não tinha. Eu mesmo passando mal, fui lá devagarinho, falei, olha, ela é surda, não adianta você gritar. Você vai gritar e ela não vai ouvir. Né? Ela é deficiente auditiva. E aí foi onde eu consegui ajudar aquela senhora na recepção, porém, fui voluntária, porque o correto é eles terem esse preparo, né? E eu pude ajudar aquela surda a ser consultada com mais facilidade, rápido, né? Com rapidez, a salvar o bebê dela, porque por pouco ela não perde o bebê. Entendeu? Então, hoje, a maior dificuldade deles é a comunicação, em qualquer lugar, né? Porque a maioria das pessoas não fazem o curso de Libras, não se preocupam com isso, né? Não olha como o próximo. E Libras hoje é quase que universal, né? Em qualquer esquina hoje você encontra um surdo. E, infelizmente, eles ficam com essa dificuldade de comunicação. É verdade. Nós hoje, a gente vai assistir, não muitos, né? Mas assim, alguns shows que passam na televisão, alguns canais que passam show no YouTube, tem lá, né, a pessoa com sinais, fazendo sinais de Libras, né? Queria saber também em relação, a gente está no momento de vida que a tecnologia ela está o tempo todo aparecendo coisas novas, né? De que forma essa tecnologia tem ajudado, né, essa comunidade em relação a aplicativos, né, para celulares, esse tipo de coisa, Adriana? Hoje temos coisas que não aconteciam, né, Ricardo, antigamente. Por exemplo, hoje tem pessoas que chegam para mim e falam assim, professora, eu não faço curso de Libras não, mas eu tenho o Talk. Talk é o quê? Talk é um aplicativo do Hugo, que é um bonequinho, não sei se vocês já viram, que ele faz os sinais, né? Ele ensina alguns sinais que realmente É o Hand Talk, né? Isso, o M-Talk, o Hugo, né? Que ele fala, o nome dele é Hugo. E é um bonequinho que realmente ele sinaliza bem dentro da nossa região. O que eu costumo orientar é o seguinte, para ter cuidado com os sinais que você vê, né? Tanto no YouTube, às vezes tem pessoas que querem aprender só olhando no YouTube. Porém, no YouTube pode ser regional. A pessoa não chega ali e se apresenta, por exemplo, oi, eu sou a Adriana, do Rio de Janeiro. A pessoa não faz isso, o profissional não faz isso. Ele não fala de que região ele é. E Libras não é
universal. Libras é regional. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas pegam algum sinal, até mesmo desse aplicativo, e esse sinal não é usado no Rio de Janeiro, mas sim em São Paulo. E aí tem essa, né? Acaba dando um choque quando ele vai fazer para o surdo, e o surdo fala, olha, tá errado o sinal, não é esse sinal, não. Aí o pessoal fica, como pode? Mas é um aplicativo que tá aí para todo mundo ver e tal. Então eu falei, gente, porque infelizmente Libras não é universal, né? Ele tem bastante sinais que nós usamos, mas infelizmente tem alguns sinais no YouTube que não é legal também, tá sempre pegando. É bom perguntar a um profissional se esse sinal é usado aqui, entendeu? Mas veio ajudar muito, né? A internet ajudou muito com as lives, também, né? As interpretações que a gente faz remota, né? Porque tem como eu fazer uma tradução para vocês estando em casa ou estando no meu estúdio, não precisa estar presencial. Então, a tecnologia abençoou a gente demais, né? Com essa possibilidade. Aí, pessoal, ainda dentro disso, por outro lado, inclusive tem uma pergunta aqui do Caçador Oxóssi, que sempre está assistindo nossa live, está dando um bom dia para a gente, que ele fala o seguinte, né? Quais são as dificuldades dos surdos nas escolas, já que os professores não estão preparados para os alunos, né? Assim, de um lado nós temos a tecnologia, nós temos uma série de avanços, né, nesse quesito, mas assim, por outro lado, você já mencionou a questão aí dos hospitais, dos postos de saúde, né? E também como é que fica essa questão na escola, Adriana? Então, na escola, pelo menos na rede estadual, eles têm um contrato direto com o intérprete, né? Através da SEDUC. E eles contratam os intérpretes, a nós, né, os profissionais, para estarem dentro de sala de aula, fazendo essa ponte entre o professor e o surdo, né? Então, eu trabalho nessa área também, sou contratada do Estado também, e a gente faz essa mediação entre o surdo e o professor. Porém, a dificuldade que nós temos ainda é de alguns professores entender que nós somos intérpretes. O meu papel é interpretar e não ensinar. Porque eu sou formada em Libras, eu sou formada em tradução, né? Eu não sou formada em química, eu não sou formada em biologia. Então, desde o momento que eu estou ali naquela aula, é para poder interpretar para o surdo o que o professor está falando. A autoridade dentro da sala é dele, não é? Do professor. Então, eu não tenho, né, a obrigação de estar ensinando a matéria, mas alguns professores ainda não entendem isso. Acham que o intérprete é professor de todas as disciplinas, né? E não é. Né? Então, a dificuldade, a barreira ainda existe. Existe ainda a falta do conhecimento do que é o papel do intérprete dentro da sala de aula no Estado, né? Isso eu estou falando do Estado. Então, assim, Adriana, a escola identifica um aluno ou uma aluna surdo ou surda, e aí, nessa sala especificamente, tem um intérprete, assim como você, que é professora, fica lá, é assim que funciona? Isso, nós ficamos lá por turno, né? No caso, no turno da manhã ou no turno da tarde, acompanhando, mesmo que seja um surdo, o Estado ele é obrigado, é lei, ele contratar o intérprete. Infelizmente, a gente sabe que tem algumas escolas que ainda bullying, né? Essa lei. Sim. Entendeu? Mas a maioria, tanto do Estado quanto do município, hoje tem um intérprete em sala de aula para acompanhar esse surdo. Tá bom. Elisa, então, Adriana, dentro dessa pergunta, dentro dessa mesma pergunta, por que você optou em ser professora de Libras? E essa opção mudou a sua vida? Demais, demais. Na verdade, a minha primeira profissão foi cabeleireira, né? Quando eu tinha 18 anos. Mas com 22 anos eu descobri a língua de sinais, né? Dentro da igreja, né? Entrou um casal dentro da igreja fazendo Libras. E quando eu vi aquele casal, eu, sinceramente, na minha ignorância, falta de conhecimento, eu não sabia nem o que era aquilo, né? Eles mexendo as mãos e eu olhei assim, fiquei, o que é isso? E depois, no final do culto, uma senhora falou: quem deseja fazer o curso de Libras, levanta a mão. Eu fui a primeira a levantar a mão, foi paixão à primeira vista, né? E eu falei, eu quero aprender isso, porque meu primeiro contato com Libras foi quando era Xuxa, lembram? A, B, C, né? Então, assim, mas eu não sabia. Quando eu vi essa pessoa, isso foi em 1999, foi quando eu vi essa pessoa fazendo uma música dentro da igreja em Libras. E eu me apaixonei, e eu falei, eu quero aprender. Só que naquela época não existia nem a profissão intérprete.
para vocês terem uma ideia. A lei de Libras, que formou a Libras em língua, não existia, porque foi muito depois, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso de Libras não era tão expandido igual é hoje, né? Hoje é universal praticamente, todo mundo sabe que existe a Libras, mas na minha época não existia, não tinha profissão, não tinha surdos na escola estadual, na rede estadual. E aí eu comecei a aprender Libras e as portas foram se abrindo quando os surdos começaram, os PCDs, né, as vagas começaram a se abrir e as empresas viam a necessidade de ter um tradutor. E aí começaram a me chamar. Isso foi em 2000, né, no ano de 2000. E daí eu só continuei estudando e escolhi essa profissão como principal na minha vida e sou apaixonada até hoje. E é uma profissão bem importante, muito bonita mesmo, né? Porque a gente é da diretoria, quando a gente vai em alguma base, né, que são as lojas, a gente vê a dificuldade que os surdos têm em se comunicar com o próprio colega de trabalho. E temos aqui um exemplo, que é o nosso diretor Wesley, né, que se comunica muito bem quando a gente vai fazer, né, a agenda nossa de base. Está de parabéns, que ele é o primeiro e o único que vai lá para conversar, para interagir com todos, e ele se acha assim, uma pessoa bem importante, porque olha só, poxa, alguém chegou para falar comigo, para se comunicar comigo, né? Teve uma surda, né, que ele até ficou assim, ó, ela ficou assim, assustada, quando ele chegou para se comunicar com ela, e ela adorou, se achou, né? Poxa, que bom, gostou demais. E é muito importante, né, Wesley? Gente, bom dia. É muito importante, sim. O sindicato está oferecendo possível para toda a categoria, para os sócios, para a diretoria. Então, para nós, diretores, é importante a gente fazer esse curso, porque nosso dia a dia, na nossa caminhada, né, visitando as bases, a gente tem essa dificuldade. Eu estive no Top Shop, numa loja de tacos, lá tem uma pessoa que é surda. Aí eu conversei com ela ficou super contente. Tive também na Casa do Sabão, também tem um funcionário lá também que é surdo também, eu conversei com ele, então é importante a gente estar sempre aprendendo, praticando, tirando dúvida, conversando com o trabalhador, ainda mais as pessoas que têm esse problema auditivo, né? São surdos, porque eles se sentem mais desvalorizados. Né? E na nossa categoria a gente precisa, vou te dar um exemplo, Ricardo, em São Paulo, os bombeiros de São Paulo, todos eles falam Libras. Os cursos lá em São Paulo são obrigados a fazer Libras. Eles estavam mostrando uma reportagem que eles estavam lidando com uma situação que eles acontecem na rua, um surdo passa mal, como é que vai falar com ele? A gente tem que saber comunicar, igual o caso da professora falou, o exemplo que ela deu, que a gestante, né, estava com problema, aí ela não sabia se comunicar. Então, todos os setores, seja escola, comércio, todos têm que aprender, tem que ter um intérprete, tem que aprender a saber falar, se comunicar, que é muito importante. Hoje em dia, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Perfeito, valeu, Wesley. Tem alguns diretores e diretoras aqui do sindicato que estão dando bom dia, vou colocar na tela, tá? Adriana, bom dia, diretoria, professora Adriana, Ricardo e a todos. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia. Tem o Telmo, diretor Telmo, parabéns aos surdos e mudos, é preciso lutar pela inclusão, viva o sindicato dos comerciários, pela inclusão com o curso de Libras e a luta pela inclusão das minorias. Temos que participar das pautas de inclusão, cobrar das autoridades, inclusão da minoria. Temos aqui o diretor Marcos. Bom dia, o sindicato está levando inclusão para a diretoria. Além, temos aqui também o bom dia do Carlos Henrique. Bom dia, meu sindicato de luta, sempre à frente. Sempre para frente. Bom dia, Carlos. Então, já que o pessoal colocou aqui a deixa, eu queria que vocês agora falassem um pouquinho desse curso, né, que tá acontecendo aí no sindicato. Então, vou começar, depois vou passar para a Adriana, passar para o Wesley. O curso é quarta, o curso é quarta e sexta, né, Adriana? Tem um primeiro horário na parte da manhã, começa às 10 horas. O segundo horário começa às 18, né? Às 18 horas. E a gente está tendo bastante procura, né? Não só dos filiados, como os dependentes. O curso está aberto, está livre aqui na Barros Júnior, 408, fica aqui no centro de Nova Iguaçu, tá?
na sede do sindicato. Quem quiser fazer o curso, é só procurar a gente aqui. A gente abriu mais uma semana, né? Que foi sexta-feira, né? Mais uma turma. São 2 turmas, né? Completou já amanhã e tarde. A procura está sendo bem grande. E, assim, eu venho parabenizar, né? As professoras, né? As 2 professoras, a Andréia e a Adriana, porque está tendo uma paciência muito grande para ensinar a gente está adorando as aulas, o curso está sendo muito bom, né, Wesley? Muito bom. Excelente. Então, gente, pode falar, Ricardo. Não, Posso pode falar? ficar à vontade, pode falar. Então, a experiência com o curso do sindicato tem sido assim, um privilégio para a gente também, como profissionais, né? Porque é muito lindo ver vocês se abrirem para a inclusão de verdade. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, no meu trabalho tem inclusão. Oi? Como? Ah, na minha escola tem inclusão. É? Como? E quando você vai realmente saber a fundo, não existe inclusão. Existe uma inclusão. Que só porque colocou um surdo lá dentro. Isso não é inclusão. Colocar o surdo ou um funcionário lá dentro apenas, isso não é inclusão. Eu sei que alguns podem não concordar comigo, mas é a verdade. A inclusão ela acontece quando tem uma interação com essa pessoa. Agora, se a pessoa, o local ou a empresa colocou um surdo lá dentro, mas ninguém fala a língua dele, isso é inclusão? Não. Acaba sendo exclusão. Por quê? Toda pessoa na sociedade ela tem o direito de comunicação, de expressão. E esse surdo lá dentro fica isolado, sem ter alguém para estar falando com ele. Por exemplo, o caso que a Elisa falou do Wesley, que foi lá falar com a surda. Olha só a expressão dela de alegria. Imagine como é que ela ficou. É uma felicidade imensa e todos nós temos esse direito. Isso é inclusão. Então, desde que você coloca um surdo para trabalhar na sua empresa ou para começar a frequentar o seu clube, coisa assim, tem que ter a inclusão. A inclusão de verdade é ter interação. Né? Se não tem interação com essa pessoa, não é inclusão. Né? Apenas vaga para PCD. É bem diferente. De vaga para PCD a inclusão. É bem diferente. Então, assim, o pessoal do sindicato que faz o curso de Libras, pelo menos os meus alunos, a Elisa nem sabe disso, tá? É inédito, eu vou falar algo aqui que eu não falei para ela, mas eu recebo muito feedback dos funcionários das empresas, né, das lojas, empresas de Nova Iguaçu, o quão está sendo bom para eles aprenderem Libras, porque eles estão conseguindo se comunicar com os amigos, com os colegas de trabalho. E isso é muito legal, porque o que a gente mais vê por aí são funcionários surdos tendo que se virar sozinhos, sem ter alguém para estar conversando com eles, e isolados lá no cantinho deles. Isso é triste. Né? E a realidade que o sindicato está levando para as empresas e suas lojas, né, conveniadas ao sindicato, é outra hoje em Nova Iguaçu. Isso é muito bacana. Eu que parabenizo vocês. Obrigada. Ricardo vai colocar, né, Ricardo, algumas turmas, né? As 2 turmas são vídeos que foram feitos da nossa aula, né? A participação de todos os alunos, junto com a professora. E, assim, a aula tem sido muito bem, assim, proveitosa, né? Bem explicada. A gente tem interagido bastante. Há dificuldade, né? Não vou dizer que não tem dificuldade, tem algumas dificuldades, mas aí depende de cada um. Essa é a turma da professora Andréia. Aí, Adriana. Parabéns a todos os surdos do Brasil. Deus abençoe. Brasil, né? A turma está bem anotada, bem cheia, ó. I love you. Albertina, a nossa diretora, ó. A nossa Clô. Foi muito legal. A Márcia, são meus alunos. Já é a mascote. A mascote da turma. Mascotinha, Carol. Adriana, Wesley. A Lu. A outra aluna, né, da turma, Adriele. Raquel. Aí eles estão fazendo uma tarefa em aula, né? Fazendo as frases. Eu, é claro. Que legal. 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 Pode falar, cara.
Não, fica à vontade, Adriana. Eu esqueci de falar algo importante com vocês, que é interessante. Vocês sabem por que hoje é comemorado o Dia dos Surdos, no dia 26 de setembro? Dia Nacional? Por que essa comemoração? É porque foi inaugurado a primeira escola para surdos no Brasil, que é o INES, em Laranjeiras. Ele foi inaugurado nesse dia, né? Que é referência no Brasil. O INES só tem ele, não existe outro. Por isso, e foi no dia 26 de setembro. Por isso que comemoramos hoje o Dia Nacional dos Surdos. Nossa. Bacana. Muito importante, muito. Peguei vocês de surpresa, né? Mas desculpa, era para me ter falado no início. Não, de jeito nenhum. É bom que, né, a gente fica sabendo realmente, né, qual a importância da data, né? Sim, e do mês, sim. que é o Dia Nacional do Surdo. Isso. Eu vou colocar aqui mais um diretor do sindicato, Baena. Ele pergunta como é tratado a saúde mental das pessoas surdas no sistema de saúde público, ele quis dizer. Não é, né? Infelizmente. Na verdade, o surdo, né, na área emocional, vamos dizer assim, atendimentos psicológicos, psiquiátricos, é muito escasso, muito, muito mesmo. Eu tenho alunos da faculdade de psicologia, psiquiatria, porque estão se preparando ainda para poder atender surdos, porque hoje você vai procurar, não tem. E no Ainda estado, não tem esse na rede profissional, pública, né? não tem porque tem que dominar Libras, né? Hoje, na verdade, o que a gente faz, os surdos fazem, na verdade, é contratar um intérprete, pagar a hora para poder ir com ele nesse médico. Aí você para pensar, o surdo tem que ir no psicólogo ou no psiquiatra com um mediador, o que deixa mais constrangido, né? Constrangedor a situação. Entendeu? Então, assim, eles acabam não indo, a maioria, né? Porque eles querem algo particular. Mas como ter algo particular numa consulta se o próprio profissional da área de saúde não sabe Libras? É complicado, infelizmente. Vou botar aqui a Carla Lima. Muito legal o sindicato se preocupar com a inclusão, um passo muito importante. Parabéns aos envolvidos. Nós temos também a Luciana, a Lu. Bom dia, diretoria e professora Adriana. Parabéns ao sindicato pela inclusão, a categoria dos surdos. Vamos avançar com a inclusão e não a exclusão. Somos todos iguais e temos esse direito. Verdade. A Valdete também, diretora também do sindicato. Inclusão é importante em nossa categoria, pois o sindicato está inovando a cada passo na sua trajetória. E aqui, Adriana, a Adriana, diretora do sindicato, ela colocou um comentário que eu acho muito importante. Queria que você comentasse, porque você falou anteriormente que você, quando vai para a sala de aula, você é intérprete de Libras, então você não é professora de matéria A ou B, né? E ela coloca assim: deveria ser matéria obrigatória nas escolas públicas e particulares, mas diante do que você trouxe para a gente, não seria matéria obrigatória, né? Isso é um suporte, não é verdade? Não entendi a pergunta. Não, ela não a pergunta, ela faz o seguinte. Ela faz um comentário. Deveria ser, né? Deveria ser matéria obrigatória nas escolas públicas e particulares. Então, Ricardo, existe um projeto de lei para que a disciplina de Libras seja inserida nas grades, inclusive das faculdades. Nas faculdades já tem, né? Algumas têm. Porém, a carga horária é diferente. Algumas colocam a carga horária que realmente é obrigatória e outras dão umas cortadas, né? Resumem para que não seja preciso pagar o profissional intérprete para fazer 100% dessa aula que deveria ser dada. Então, ao mesmo tempo, é uma lei que ainda não foi sancionada legalmente, assim, né? Não foi decretada ainda, mas já existe o projeto de lei e a gente está na luta aí para que ela venha a ser realmente respeitada, né? E sancionada, porque todos nós da área da comunidade surda, nosso sonho é esse, que Libras seja realmente uma matéria como o português, como o inglês, né? Isso, a gente lá
né, no fundamental, no primeiro ano, segundo ano, a gente já aprendia inglês. E por que Libras não é assim? Se a Libras foi reconhecida como uma língua, né? A Libras não é uma linguagem, ela é uma língua. Então já era para ser, já passou da hora da Libras entrar no currículo escolar, né? Obrigatoriamente. Mas infelizmente isso ainda não aconteceu. Tá, ok. Eu vou colocar aqui mais um comentário do Telmo. Valorizar estes trabalhadores. Parabéns às professoras Adriana e André que aceitaram esse desafio com os sindicatos comerciários. Então, Adriana, eu que agradeço, meu diretor. Foi um desafio, Adriana. Está dentro do sindicato? Fazendo esse projeto. Eu posso falar o que foi? Foi uma festa. Feliz demais estar com o pessoal do Sindiconi. É uma experiência nova, né? Estar com o pessoal do sindicato. Foi meu primeiro trabalho em sindicato, né? Eu já trabalho na área há 20 anos, em empresas, reuniões de CIPAT, né? Em todas as empresas aqui do Rio de Janeiro, acho que eu já fui. E, de vez em quando, estou indo, né? Para fazer essas reuniões, traduzir, né? Fazer a tradução da reunião da CIPAT, reunião administrativa, RH, admissões. A gente trabalha nessa área, mas o Sindiconi, né, o sindicato, foi realmente uma novidade, um presente que Deus me deu, é o pessoal do Sindiconi. Amo demais. Nossa, eu que te agradeço, né? Agradeço a sua participação, né? E estar junto com a gente sempre, tendo paciência, né? Nos ensinando. E é muito bonito. É muito bonito. Eu te agradeço. Você e a professora Andréia. Assim, falar um pouquinho da Andréia, né? Infelizmente, ela não pôde participar da nossa live, porque ela está no trabalho. Também foi convidada. Parabenizar ela também, né? A professora que dá aula aqui no curso, que é o curso à tarde, né? Do sindicato. Muito obrigada a vocês duas por estarem conosco, né? E nos ajudando a se comunicar com os trabalhadores e trabalhadoras, né? Muito bom mesmo. Que bom. Elisa, você falou que tinha um recado em relação à festa dos comerciários. Se quiser passar agora. Então, nós estamos ansiosos, né, para essa festa. Estamos divulgando aqui a festa dos comerciários, que vai ser feita no dia 16 de outubro, tá? O Sindicato de Comerciários está proporcionando um dia inteiro de lazer para todos os trabalhadores e trabalhadoras com sua família, está participando com a gente, ó. Aqui está sendo o panfleto, ó. O panfleto está sendo divulgado nas redes sociais, no nosso jornal, agora nessa live, né? Já tivemos uma live também com a diretora Adriana falando a respeito, primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Venham todos participar, nós merecemos, vai ser feriado, as lojas não vão abrir, então vai ser no sítio, que é o nosso clube recreativo, que fica no Grã-Pará, né? E convidando a todos para poder participar com a gente desse grande evento, que vai ser muito bom mesmo, né, Wesley? Isso, acho excelente. São dia 16 de outubro, né? Na sede do sindicato. Lá no nosso clube. A gente vai estar dando todas as condições para o trabalhador, vai sair com condução daqui, o ônibus vai levar, vai trazer, vamos estar lá com eventos, vamos ter participação do DJ, vai ter brinquedoteca para as crianças, né? Seus pais, suas mães vão ficar à vontade, as crianças vão estar lá brincando, venham participar com a gente desse grande evento que é a Festa dos Comerciários. Sairá duas conduções de Nilópolis, né, para os trabalhadores de Nilópolis, do Presunic e do Nossa Senhora de Fátima, e 3 conduções aqui de Nova Iguaçu. Tá? A ida e a volta está garantida, a diversão por sua conta, e nós estamos lá para receber vocês de braços abertos. A gente vai estar lá para recepcionar os nossos convidados queridos, que são os nossos trabalhadores e trabalhadoras do comércio. E lembrando, né, o Telmo está lembrando aqui que dia do comerciário é feriado. Feriado, isso aí, feriado. Feriado. Tá bom? Então, Elisa, fique à vontade para mais perguntas. Você e o Wesley, se quiser fazer mais alguma pergunta a Adriana. Nós estamos já com 34 minutos de live. Ó, né? Só um minutinho. O Telmo também lembrou aqui que Itaguaí vai ter transporte também, tá? Para a festa do comerciário. Isso, que maravilha! Então, reforçando, Itaguaí vai ter transporte.
Vocês fiquem tranquilos, despreocupados, que vai ter condução para vocês irem e voltar para as suas lares. Com segurança. Isso aí, parabéns. Então, Adriana, já sugando bastante você, já fizemos bastante perguntas, já tiramos as nossas dúvidas. Muito obrigado. Agradecer a sua participação, tá? E agradecer também a todos que tiraram o seu tempinho para poder estar vendo a nossa live, agradecendo a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato é um sindicato de luta, é um sindicato sério, estamos junto com vocês. A luta nossa, diariamente, constante, continua. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, tá, pessoal? Foi muito lindo e vocês são maravilhosos. Estão de parabéns. Professora Adriana, é um prazer ter a senhora na nossa live, né? A gente é muito importante, a senhora nos traz muito conhecimento, a gente precisa disso, conhecimento, e a senhora nos passa essa segurança, esse conhecimento muito importante para a gente. Muito obrigado pela senhora, pela professora Andréia, nos trazer esse conhecimento, essa importância de o que é Libras no sindicato. E para a categoria também. Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Obrigada a você, Wesley. Então tá, gente. Adriana, mais uma vez, obrigado, tá? Faça aí minhas palavras do pessoal, né? Por esse projeto, né? Por esse... Você, junto ao sindicato, junto com a Andréia, tá fazendo esse lindo projeto, né? Obrigado pela participação aqui hoje, na live também, tá? Até uma próxima. Né? E, gente, o nosso projeto Terça com o Sindicato, a gente vai estar divulgando nas lives, né? Sempre às 11 horas. Essa live fica registrada no Face, no YouTube. Você que está aqui assistindo, fala para o amiguinho, para a amiguinha da loja, manda o link para eles assistirem depois, né? Que a gente sabe que é a correria do dia a dia. A Adriana, diretora agora do sindicato, está lembrando que ainda há ingressos para a festa, tá, gente? Essa festa vai ser maravilhosa. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E obrigado a todas e a todos. Um beijo. Isso aí, beijo. Beijo. Obrigada, hein? Tchau. Aqui.